Fala, meus amigos aqui do YouTube, Eduardo Bonini, esse que fala, é uma alegria estar com você para juntos nós iniciarmos mais um breve catecismo de Westminster, aula 23. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos lá para o estudo. Pergunta 23, que funções exerce Cristo como nosso Redentor? Então hoje nós vamos estudar quais as funções de Cristo como nosso Redentor. Cristo, como nosso Redentor, exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como no de exaltação. Então, no estado de humilhação, Cristo foi nosso Redentor, foi o profeta verdadeiro, foi o sacerdote, foi rei. E também no estado de exaltação, Cristo é o profeta, é o sacerdote, o rei, aquele que nos reconduz a Deus. Plenamente como nosso Redentor, ele, no estado de humilhação, passou pelo ofício de profeta, no seu estado de humilhação aqui na terra, foi um sacerdote, e também no seu estado de humilhação foi rei. E no estado de exaltação, da mesma forma, sacerdote, profeta e rei. Nossas referências bíblicas, convido você a abrir a Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo de número 3 e verso de número 22, que nos diz assim: Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Então veja, a profecia que Moisés lá antes havia profetizado sobre a vinda de um Redentor se cumpre em Cristo. Agora Moisés fala sobre esse Redentor no quesito profeta. Deus levantaria um profeta e Cristo é o profeta que traz a mensagem então para a humanidade, a mensagem divina de reconciliação através do Evangelho. Ok? Lucas, capítulo número 4 e verso de número 18 nos diz o seguinte: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então aqui nós vemos o Senhor, o seu ofício de também profeta, a pregoar a liberdade aos cativos, como profeta, aquele que anuncia as boas novas, ok? Agora vamos abrir em Hebreus, porque profeta não é somente alguém que revela o que está em oculto no sentido de falar o que vai acontecer no futuro da vida de alguém. Essa visão nós temos aqui na nossa cultura. Profeta na Bíblia é aquele que anuncia a mensagem divina, a mensagem da parte de Deus, a mensagem da Escritura, a boa nova da Escritura. Cristo foi então profeta e é profeta, o profeta perfeito, com a mensagem perfeita, com a palavra fiel, a palavra verdadeira, a palavra que é vida, é viva, eficaz, a palavra que é bálsamo, a palavra que reconcilia. O Senhor é o verbo vivo, ele é a própria palavra, ok? Hebreus capítulo de número 4 e verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, por que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Cristo é também, como Redentor, o sumo sacerdote perfeito. Ou seja, os sacerdotes eram aqueles que intercediam pelo povo a Deus. Eles faziam então
mediação entre o povo e Deus. E Cristo, agora como sacerdote, é o nosso perfeito mediador. É aquele que nos reconcilia com Deus. Hebreus capítulo 5, 5 e 6. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o nosso Senhor, sacerdote perfeito, que nos reconcilia, fazendo a mediação de sacerdócio com Deus. Deus aceita, então, o sacrifício do seu sumo sacerdote, Jesus Cristo. Sacrifício perfeito, sacrifício aceitável, sacrifício que cumpre os requisitos da justiça divina. Ele é tanto o sacerdote, aquele que vai fazer a mediação, como o próprio sacrifício, que vai fazer com que a ira de Deus, ao ser derramada sobre ele como o próprio sacrifício, seja apaziguada. Que maravilha! Apocalipse 19, verso de número 16, que nos diz assim: E na veste na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui, o Senhor como Rei. O Senhor, ele como homem, né, passou a humilhação que nós vimos no Evangelho, sendo rejeitado pelos homens e crucificado. Porém, ele não negou o seu reinado, né? Ele não negou que era rei. Ele veio como tal e veio também para conquistar aquilo que havia a necessidade de ser conquistado, ou seja, o império da morte, e também destronar o acusador. Então esse Rei poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis, ele conquista tudo isso. Mas ele conquista para ser Rei? Não, o Senhor ele já reinava desde a eternidade. O Senhor assentado está sobre o trono nos céus. O Senhor não fez nada mais do que ele já era, né? Como Rei eterno, assentado no trono de glória. Isaías capítulo 9, verso de número 6, que nos diz o seguinte, Isaías 9 e verso 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento desse principado da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E Salmo capítulo número 2 e verso de número 6, que vai nos dizer o seguinte: Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. O verso 6, perdão, eu li o 7. Verso 6, eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, está no presente essa afirmação, não é? O Senhor desde a eternidade reina, mas ali o Senhor como nosso Redentor, ele conquista a morte e o inferno para plenamente consumar a obra que Deus havia preparado para ele consumar. Então o Senhor é o nosso Redentor e exerce as funções de profeta, sacerdote e rei. Ok? O que queremos dizer com o termo função? A palavra função aqui é sinônimo de ofício. Ofício, que vem do latim officium e significa qualquer dever especial, a incumbência ou responsabilidade que uma pessoa deverá exercer para outra. É interessante notar que o termo nunca é usado para indicar o que uma pessoa faz para si, mas sempre dá a entender o que uma pessoa faz para outra. O termo ofício não é usado na Bíblia, mas aparece como termo
teológico usado em nossos padrões. Então, função, ofício, não está na Bíblia, mas é quase a mesma simbologia, o mesmo significado no caso, né? A forma de exercer, no caso, o que o Senhor exerce. Aí poderíamos dizer sim ofício, poderíamos dizer ministério, ministério de profeta, também poderíamos falar rei, sacerdote. O que quer dizer exercer uma função? Exercer uma função é fazer ou realizar tudo o que pertence à função. Jesus Cristo foi nomeado para essas funções? Sim, Cristo foi ordenado para essas funções desde a eternidade. Então, aqui está o esclarecimento daquilo que eu estava falando, né? Desde a eternidade. O Senhor havia sido ordenado para isso. 1 Pedro capítulo 18, verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então o Senhor, desde a eternidade, ele havia sido então ordenado para isso. Ou seja, desde a eternidade o Senhor já exercia tudo isso, mas a revelação completa veio quando o Senhor, então, ele vem à Terra, nasce e aqui na Terra vive, exercendo então plenamente tudo que desde a eternidade já havia o Pai designado para ele. Ok? Por que foi necessário que Cristo assumisse essas três funções? Foi necessário para a nossa salvação. Nossa salvação foi revelada por ele, como profeta. Ou seja, quem nos revelou a salvação? Foi o profeta, Jesus Cristo, aquele que traz a mensagem revelada da parte de Deus. É isso que um profeta faz. Comprada com ele, por ele como sacerdote, ou seja, quem fez a mediação pagando o preço que Deus requeria que fosse pago? O sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que tanto foi o mediador do sacrifício como o próprio sacrifício. Isso era a incumbência do sacerdote, reconciliar, conduzir os homens a Deus, e aplicada por ele como rei, ou seja, o Senhor reina, está vestido de glória, e governa agora o seu reino, o reino dos céus. Nós, salvos, somos súditos desse reino, e o reino dos céus, no qual somos súditos, tem características essas que o distinguem de qualquer outro reino. Ele é excelente, excedente em glória, majestade, domínio. O reino dos céus é infinito. O reino dos céus é um reino que não tem fim, porque o seu rei é eterno. E nós vivemos como súditos desse rei. É citado então esse autor aqui, abre aspas, ao voltar os olhos para o meu próprio coração, nada vi senão trevas, culpa e orgulho, mas então me lembrei que Cristo é um profeta que pode dissipar minhas trevas. Cristo é um sacerdote que pode remover minha culpa. Cristo é um rei que pode humilhar meu orgulho. Então, que frase linda! Como profeta, Cristo nos revela as verdades divinas que abrem os nossos olhos espirituais. A mensagem divina que nos convence das nossas necessidades espirituais. Cristo, como sacerdote, remove a nossa culpa. Merecemos a condenação, merecemos a perdição, estamos perdidos. Porém, o nosso sumo sacerdote, com seu sacrifício aceito pelo Pai, o Pai olha então para nós através de Cristo, e se nós depositarmos a fé no seu sacrifício, então é removido de nós a nossa culpa pelo nosso Salvador, sacerdote, Jesus Cristo. Cristo é um rei que pode humilhar meu orgulho. Ao estarmos no reino dos céus, somos submissos ao nosso rei em todas as coisas. Há alguém mais na Bíblia que teve todas essas três funções? Não. Na Bíblia, ninguém mais senão Cristo teve todas as três funções.
nem mesmo aqueles que o tipificaram no Antigo Testamento. De que maneira Cristo executa essas funções? Ele exerceu essas funções em seu estado de humilhação aqui na terra e continua a fazer o mesmo agora em seu estado de exaltação no céu. Ok? Então Cristo reina. Cristo, como sacerdote, intercede por nós, e Cristo, como profeta, tem a mensagem que nos dá vida e vida em abundância. Obrigado por assistir esse vídeo. Eu peço que você curta, compartilhe, comente e também se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder as notificações. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!